A paz do Senhor aí para a escola bíblica dominical, a sala jovem. Estamos aqui mais um domingo. Desta forma, ainda remota, né? Mas aprove a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade de continuarmos estudando de uma forma remota, mas podemos aprender nesse período mais um pouco da palavra de Deus. E isso é um privilégio. Seja ele presencial ou remoto, nós estamos tendo a chance que muitos não têm de estar escutando um pouco da palavra de Deus. Nós só temos que agradecer. Eu convido para iniciar orando a nossa aula, já que depois do remoto, a primeira participação dele, né, na nossa sala, vamos ouvir orando aí o jovem Mateus. Amém, pastor, ministro. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, se faz presente na nossa reunião, se conosco, abençoa cada um, Senhor. Nos livra dos dias maus, das assombrações diárias. Meu Deus, nos traz a tua palavra, usa os teus servos, tuas servas. Em nome de Jesus, abre nosso entendimento. Amém. 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 Hoje, antes de iniciar nossa lição, quero agradecer a confiança do nosso pastor Nathanael Francisco, né? Que é o nosso dirigente, ao nosso segundo dirigente, nosso presbítero Ramos, irmão Ramos, que Deus possa abençoar a vida deles dois e das suas famílias, ao nosso superintendente, nosso primeiro superintendente, o diácono, nosso irmão Wilton, e o segundo superintendente, o presbítero, nosso irmão Arivan. Que Deus possa abençoar esses homens e agradecer a Deus pela confiança que nos foi passado de estarmos aqui. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que terá como título A Oração Sacerdotal de Jesus. É uma lição muito profunda, interessante, a qual nós vamos ver agora que essa oração ela foi dada assim para enfatizar a continuidade da missão da igreja. Cristo fez uma oração, acho muito incrível. Naquela oração, quando ele fez, ele apresentou tanto o presente que ele estava vivendo, mas também o futuro. A igreja que ia vir, que podemos dizer que somos nós que estamos aqui presentes. E isso nós só temos que agradecer por este homem que é Cristo, pelos sacrifícios que foram feitos, pelos ensinamentos que foi passado por ele, por o referencial que ele nos passou. E um grande referencial que ele nos deixou, que ele nos passou, e é uma lição, é o quê? É a oração. Já é a segunda lição que estamos estudando sobre oração. Ele era um homem que, mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação, é o que vocês vão falar depois, ser igual a Deus, mas ele trouxe um ensinamento para nós, um referencial. Ele sempre viveu sua vida em oração. Ele, quando ele tinha um momento, ele estava em oração, porque ali ele estava trazendo para nós uma lição que nós precisamos orar constantemente. Texto do dia: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. João capítulo 17, versículo 6. A síntese da nossa lição fala: a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo para a sua igreja. É uma oração que a gente pode dizer assim, uma oração de amor, a qual Cristo traz para toda a sua igreja, não importando raça nem cor, não importando o tempo ou ano que a igreja fosse existir. Mas foi uma oração que ele expressou de uma forma tremenda, como já foi falado aqui no início pela professora Isabel, a nossa professora que vai estar dando aula hoje. Ela disse que foi uma oração de intercessão. Achei muito interessante a sua palavra. E esta está demonstrando o amor de Cristo. Um amor que a gente pode dizer um amor imensurável e um amor um amor sem condições, né? É aquele amor que o ser humano ele ama com condições, que nós amamos quando
porquê e se. Nós temos as nossas condições, seja quem for. Ah, eu amo fulano porque é minha família, eu amo fulano porque é meu namorado, eu amo fulano porque é minha esposa, eu amo fulano porque é minha tia, porque é meu avô, porque é meu cachorro, o que for. Mas quando nós dizemos isso, eu amo isso porque tem uma condição. Mas Cristo escolheu nos amar sem condição. Ele não ama a gente porque, mas ele nos ama do jeito que nós somos e ele sempre dá o seu amor para nossa transformação. Amém? O texto bíblico se encontra em João, capítulo 17, versículo do 1 ao 4, o 9 e o 11, o 17, o 19 e o 22 e 23. Eu peço, por favor, se Isabel puder colocar aí na apresentação essa parte. Tu tem a revista? Tem não? Joxan, Coloca no Ivan, só um por momento, por favor. favor. Que eu não sei de quem o pessoal todo mundo tem, todos têm. Pai do Senhor, Rebeca. Rebeca? Tem. Eu tenho. Tem? Pronto. Matheus está com revista e Felipe está com revista, né? Alô? Alô, doutor? Sim, sim. Felipe? Sim, sim. Pronto. Nós vamos fazer uma leitura participativa. Eu vou ler o primeiro, Isabel o segundo, o terceiro, Joxan, quarto, Felipe, aí o nono, pula pro nono, né? Mateus, o décimo, Rebeca. E a gente continua essa sequência até terminar a nossa leitura. Amém? Alguma dúvida? Não, ninguém se manifestou. Vamos começar. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Rebeca, o 9. Rebeca? Eu vou ler o 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Obrigado, Jota. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Jackson. Eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amados a mim. Amados a mim. Amém. Vamos fazer uma oração, né, pelo texto bíblico. E eu convido, sem problema, Rebeca. Eu convido para orar Felipe,
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos desse de iniciar essa escola bíblica dominical. Deus, capacite nossos professores, instrui eles, ó Pai amado, na direção da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor Jesus fez conosco e ainda faz, para que possamos ser protegidos, livrados, guardados de todo mal. Muito obrigado. Amém. Amém. Hoje, como já falei no início da lição, quem vai estar ministrando a nossa aula hoje é a professora Isabel. E fica aí com ela todo o tempo que ela precisar aí para ensinar, 1 hora, 2, 3. Sei que todos estão dispostos aqui a escutar ela transmitir seus conhecimentos profundos. Amém. Amém. Eita, glória. Como foi dito anteriormente, a lição de hoje é a lição de número 11. A lição que tem por título a oração sacerdotal de Jesus. Oração sacerdotal porque é uma oração que é uma oração intercessora. Nessa oração, Jesus abrange vários pontos. Ele intercede por ele mesmo, ele intercede pelos seus discípulos, e o mais precioso para a gente, ele intercede pela igreja que viria. A lição de hoje, ela tem como introdução, os irmãos podem acompanhar na página 77. Estudaremos nesta semana uma oração muito especial realizada por Jesus, a oração sacerdotal. Próximo do momento de sua prisão, essa oração propõe uma síntese das questões que envolvem a missão dos cristãos na Terra, o processo de santificação, a vontade de Deus para com a sua igreja e as necessidades dos crentes para com o Pai Celeste. A oração preferida por Cristo revela misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. O Mestre apresenta as nossas necessidades e pede que conheçamos a perfeita alegria. Sejamos guardados do mal, cresçamos em verdade e em santidade. E que possamos demonstrar o amor com as pessoas. Essa oração, que faz parte de um momento tão intenso da vida de Jesus e de seus discípulos, nos permite um alento e um refrigério diante de tantos desafios que enfrentamos no mundo e nos lembra de que, em Deus, somos mais que vencedores. Amém. O primeiro tópico se chama É Chegada a Hora e o primeiro subtópico se chama Em Fervente Oração. Antes, vamos entender em que contexto Jesus ele realiza essa oração. Essa oração ela acontece momentos antes dele ser preso, traído, e naquele momento a hora da cruz ela estava cada vez mais se aproximando. Então, Jesus, ele sabia o que viria, ele sabia que passaria por traições, ele sabia que passaria por uma dor tremenda, e mesmo assim, naquele momento, ele decide interceder pelos seus eleitos. Então, assim, essa oração, ela demonstra que o quanto Jesus, ele, como posso dizer, ele nos amava. Porque ele estava passando por um momento difícil. Quantas vezes a gente está passando por um momento difícil e a primeira coisa que a gente vai fazer é orar, se ajoelhar, quando a gente se ajoelha para orar, para pedir por nós mesmos. Nesse momento, ele abdica de si e ele intercede pela igreja, porque ele sabia as dificuldades que a igreja enfrentaria. E essa oração, ela também é um modelo de como a gente deve orar, porque, assim, Jesus era um grande líder. Então, essa oração é um exemplo perfeito de como um líder intercede para com aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Ele nos mostra, assim, o comprometimento de Jesus pelos seus eleitos, né? Os objetivos e anseios, por exemplo, os objetivos e anseios de um líder, quando ele ora pelos seus liderados, é que conheçam profundamente a palavra de Deus, é que sejam perseverantes, que não sejam influenciados pelo inimigo, e tudo isso está presente nessa oração de Jesus, que busquem sempre a unidade, isso vai ser um ponto bastante abordado na lição, a importância da unidade como igreja, mas não a unidade física, mas a unidade espiritual,
isso que a gente vai salientar bastante lá na frente. E, tipo, essa oração, ela nos permite, ela nos transmite o cuidado que o mestre tem para conosco. Ele sabia que a igreja enfrentaria muitos desafios. E, por exemplo, a gente sabe, viu também na lição passada, foi falado bastante, que Jesus ele vivia uma vida de oração. Ele orou no batismo, ele orou de madrugada, ele orou no Getsemane. Então, nos momentos mais difíceis, ele também orava. Ele era um homem que vivia em constante oração. Vamos lá. O segundo ponto, a mensagem da cruz. E por favor, se sentirem à vontade para complementar alguma coisa, participem. Só levantar a mãozinha. A mensagem da cruz. Jesus, ele começa a oração falando, Pai, é chegada a hora. Porque ele sabia que a partir daquele momento faltaria pouco tempo para que a sua trajetória aqui se findasse e ele fosse ter a glória com o Pai. E ele se sacrificaria para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, assim, esse amor é o que nos motiva, o sacrifício dele. Ele nos direciona, o amor dele nos motiva, e é o que nos direciona a vontade dele, e tipo assim, perdão, estou um pouco nervosa, confesso. Não tenho costume de ficar gravando a aula da aula gravada. Vamos lá. Jesus, ele se sacrificou de uma tamanha forma por nós, e fica evidente o amor dele por nós. E por isso, a gente tem que usar esse amor para que ele nos motive a não só guardá-lo para nós, mas sim a compartilhar esse amor para com aqueles que não o conhecem. E isso vai entrar lá na frente, quando a gente for falar sobre a missão da igreja. Para a glória de Deus. Quando Jesus diz assim, glorifica o teu filho, lá em João 17, que é o texto bíblico, no versículo 1, ele fala, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique. Não podemos cair no erro de que, nesse momento, ele estava glorificando somente a si, Jesus Cristo. Quando ele fala ao Filho, ele estava não somente referindo ao Filho, ele estava referindo ao Pai e ao Espírito. Mais uma evidência da Trindade. E vamos ver também lá na frente que, assim como Jesus se refere, quando ele fala do Filho, ele não só está se referindo somente ao Filho, mas ao Pai e ao Espírito Santo, a igreja deve ser um, assim como o nosso Deus Trino. Pode complementar, Matheus, fica à vontade. Liberais discordarão, hein? Da nossa exegese. Meu Deus. Não podemos negar. Como vai liberal, vai discordar da Trindade, hein? Algo a complementar, irmão Nilvan? Senti. Amém. Esse ponto está bem interessante. É um tópico interessante a ser discutido. São um tópico, uma linguagem bem... Beto falou que eu não entendi. Daqui a pouco ela vai falar aí para você. Primeiro ponto, que foi em fervente oração, é uma oração muito interessante que traz uma lição muito tremenda para nós, que é a oração de um líder, de um pastor, a qual traz para nós que não só o pastor, mas um líder que se preocupa com quem ele está liderando. Seja o âmbito que for, seja qual for a posição,
Mas o verdadeiro líder, ele se preocupa com os seus liderados, pelo bem-estar do seu liderado, e ele coloca o bem-estar, podemos dizer, do seu liderado acima do seu. Porque quando nós vemos a oração de Cristo, é uma oração que Cristo, em nenhum momento ali naquele, ele, podemos dizer assim, ele pede nada para si nesse momento. Oh, Deus, ele pede a glória que foi me dada, mas assim, não, oh, Senhor, me dá, faz isso, oh, Senhor, me... Não, ele começa a apresentar os seus liderados, a igreja do presente, ali que era do seu contexto, e a igreja que ia vir através do seu sacrifício. E é uma lição muito importante para nós, porque fala nesse ponto que, assim, um professor de escola dominical que ora por seus alunos, até um pai que ora por seus filhos. A oração sacerdotal de Jesus é uma referência do comprometimento de um líder com Deus. Tá entendendo? Ele fez aqui uma coisa... Um líder que ora pelos seus jovens, um professor que ora pela escola dominical. Então, assim, o que nós podemos ver aqui é que Cristo deixou esse ensinamento para nós. Desculpa aí, viu, professora? Tá falando na sua aula, né? Fica à vontade. Não sei se você estava com essa liberdade. Que Cristo ele orou e deixou esse ensinamento para nós, a qual nós devemos interceder por aqueles que ele intercedeu pela sua igreja, e o que traz o ensinamento para nós é que nós temos que interceder pelos nossos que estão. O pastor pelas suas ovelhas, como foi falado aqui, um líder que ora pelos seus jovens, seja ele o coordenador, dirigente, o professor de escola dominical que ora pelos seus alunos. Eu sei que a professora Isabel e o professor Joaquim estão fazendo isso, orando por esta sala e por cada aluno que aqui presente. Porque isso é o real sentido da oração, daqui da oração sacerdotal. É orar por aqueles que estão precisando. Eu lembro que... Eu vou dar um exemplo. Eu lembro bem que eu já fui coordenador, não só aqui, mas em outros locais. E eu lembro que uma vez teve dificuldades entre os jovens para vir, e nós começamos a orar. Eu orava pedindo a Deus que Deus despertasse os jovens da casa dele para estar na igreja. E que Deus trouxesse eles para a casa da forma que ele quisesse. Eu digo, Senhor, desperta cada jovem que está aí. E Deus, de uma bela forma, começou a despertar e foi trazendo jovens, e começou a vir jovens. E eu lembro que de uma mocidade no interior de 7 jovens, chegou a quase mais de 30 jovens. No tempo. Por quê? A função do líder é estar orando pelos seus liderados. A função do líder, não chefe. Peraí que João escreveu alguma coisa aqui, eu quero ler. O teto do líder deve ser o chão liderativo, por isso Jesus ele põe a igreja em primeiro lugar, mesmo que isso leve a ele à cruz. Isso, João, é uma lição bem interessante, que é a questão que Cristo passou para nós, é isso aí. É que o liderado, ele tem que dar a sua vida, ele não pode achar, o líder, que ele é o líder, aí é uma função do chefe. Eu estou em cima aqui, eu tenho um carro que for, eu estou acima de fulano, de cicrano, quem manda aqui sou eu. Não. O líder, ele tem que se preocupar, ele tem que dar a vida, ele tem que ajudar o seu liderado. Isso é a função. E Cristo mostra isso para nós. É uma lição muito grande que muitos líderes estão desapercebidos, estão deixando passar essa função. Estão, às vezes, com cargos e posições, achando que, por ter cargo ou posições, estão ali como, eu tenho uma estrela e eu posso mandar. Eu lembro bem de um jovem uma vez, chegou para mim, aqui até no gás, e disse assim, Nivan, tu agora é coordenador, né? E começou a falar como fosse um cargo. Eu disse, olha, fulano, eu não vejo o cargo como uma estrela, que está me dando estrela ou posições, mas eu vejo um cargo como responsabilidade, como um guia e como um pai para os jovens. E é uma responsabilidade difícil. Se vocês ainda não sentiram a responsabilidade de alguma coisa, mas eu sei que Isabel é a irmã mais velha, Joxan, Mateus é o irmão mais velho, Felipe, você também, João, Rebeca, que é a caçula da casa dela.
Mas, assim, às vezes nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos que eram mais novos, e nós sabemos a responsabilidade como era difícil. Eu vou deixar você falar, Isabel, e eu estou vendo Matheus também com a mão levantada. Como é difícil essa responsabilidade, não é? Se preocupar, cuidar, se acontece alguma coisa, livrar, prover. Imagine. Rebeca cuida de Gustavo. Mas, assim, a responsabilidade é muito grande. É uma responsabilidade que a quem deseja que Deus possa ajudar. Porque você não é só um carro. É lidar com pessoas, é lidar com sentimentos, é ajudar, é ser uma mão amiga para muita gente. Seja ela na mocidade, seja ela na sala dos jovens, seja onde for, gente. A responsabilidade. Às vezes até você não sendo líder, mas querendo ajudar uma pessoa, você está ali, vai interceder por aquela pessoa, você vai ser um ombro amigo para aquela pessoa, vai ser aquela pessoa que vai escutar os problemas dela, e isso lhe acarreta tempo, dificuldades, ele acarreta muitas responsabilidades. Mas, como eu disse e repito, na oração, o verdadeiro líder ele vai vencendo as dificuldades. Amém? Isabel levantou a mão, pode falar. Você é a professora, né? Você não precisa levantar a mão, você me bloqueia e eu paro de falar. Não, mas foi para complementar esse raciocínio, porque toda vez que a gente se coloca na posição de líder, quando somos colocados numa posição de líder, a gente tem que ter ciência de que não é mordomia e vantagens, são responsabilidades. Não. Sim. São responsabilidades. Então, você não é mais só responsável por si, você é responsável pelas vidas. Para todo líder, Deus uma vez me concedeu uma palavra, que é muito importante você manter o temor no coração, quando você é colocado nesse tipo de posição. A palavra é Jeremias 23, que fala muito profundamente sobre o que acontece quando você não cuida das suas ovelhas. Porque o que é um líder? É um pastor que está ali cuidando do seu rebanho. E, tipo assim, quando você não cuida das suas ovelhas, uma responsabilidade tremenda está sendo colocada em cima dos seus ombros. Entendeu? Deus toma. Eu gostei disso. Pode falar. Você já tinha lido? Você já tinha lido Jeremias 23? É uma palavra muito forte, mas é muito importante para manter no coração assim o temor pelo trabalho, pela obra, que não é nossa, mas nos é entregue. Ô, Isabel, é uma coisa bem interessante que você falou, frisou, eu gostei, muito obrigado. Você é uma mestre, eu sei, né? Matheus está ali forçando a língua ali para poder falar, eu estou percebendo isso. Mas, assim, o que Isabel falou é uma coisa interessante. O líder, ele não responde só por si, mas por todos que ele está liderando. Na hora de prestar conta, ele não vai prestar conta só de si. Ele vai prestar conta de todos. E isso é algo que isso é algo a ser pensado e é algo a se analisar, que é algo muito profundo. A pessoa como líder, ele não está só com a responsabilidade de chegar assim e falar, o povo que se dane quem quiser, faça o que quiser e eu só penso em mim. Uma linguagem bem jovem, coloquial para nós. Não é assim. O líder ele não pode ver o seu liderado se indo pelo caminho errado e deixar. Te vira, vai. O problema é dele. Não. O líder ele tem que estar pronto ali. O líder tem que estar pronto ali para quê? Para ver o seu liderado indo no caminho errado, que ali começar a interceder por aquela vida, está ali para dar a mão para ajudar, tá entendendo? Para guiar. Isso foi o ensinamento de Cristo. É o que Mateus colocou aqui, eu achei bem interessante, que ele colocou aqui no chat, que ele disse assim, Jesus é um exemplo de líder que está a serviço dos seus liderados. Não é? A gente não vê nenhum momento, são tantos ensinamentos que até isso que Mateus falou, nós vemos na hora que Jesus vai limpar, vai lavar os pés dos seus discípulos. Quando a gente vai ver o costume ali judeu daquela época, qual era o líder? Qual era o líder que lavava os pés dos seus liderados? Era o contrário, os liderados que lavavam os pés.
do seu líder. Mas nós vemos Cristo passando ali. Um exemplo de humildade, uma lição. Sim. Pode abrir o microfone, qualquer coisa, Matheus, se você quiser participar, viu? Não tem problema, não. Posso ficar à vontade. Nilvan. Era esse o ponto, só o ponto central mesmo do meu pensamento, que Jesus era aquele líder não autoritário que a gente conhece, aquele cara que chegava e, ó, é para me seguir, viu? Seus safados, condenados, vão pro inferno quem não me seguir. Não, ele estava ali a serviço para dizer, cara, quer me seguir? Me segue. Se gostou de mim, vem atrás, cara, segue o que eu tô falando. Se adequa aí, por isso que ele chamava o povo, não era como, por exemplo, os carinha da lei lá, né, os teologão, os caras que estavam lá na lei, não, tem que fazer, arrisca Moisés, não, Jesus estava ali, pô, tá de boa, vem atrás de mim, me segue, faz isso aqui que é bom, escolhe, faz tu escolhe. Então, a liderança dessa, cara, Perdão, irmão. Então, assim, é isso aí, é uma liderança de humildade, de humilhação, que ele não tinha usurpação assim de ser eu sou o líder e pronto, eu faço. Não. É uma grande lição essa da palavra, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Tanto que eles mesmo disseram, não, senhor, não, trazendo para a nossa linguagem, eu não sou digno, não, aqui, não, eu vou lavar. Ele estava mostrando a verdadeira liderança. A liderança que se preocupa, a liderança que ora, a liderança que intercede, a liderança que cuida. Isso sim é um exemplo de liderança que Cristo nos passou. Pode falar, Isabel. É aquela liderança, né, que se despe do orgulho e qual era a palavra que estava na minha mente? Ela se... Meu Deus. Plim, plim. Ele se sacrifica, ele não se coloca mais em prioridade, ele coloca os seus liderados em prioridade. E o que é o sacrifício da cruz? Quando ele abdica de si para que nossos pecados pudessem ser expiados, não é mesmo? O maior exemplo. Pode você. Desculpe, viu? É porque eu me empolguei nesse Fique à tópico, vontade. me perdoe. É muito bom. E a mensagem da cruz que você falou, que foi o segundo ponto, é uma coisa bem interessante que Jesus inicia a oração falando que, Pai, é chegada a mim a hora. Mas, que hora é essa? Não é? Foi uma questão bem interessante que eu vi aqui, que é o quê? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz para que todos nós tenhamos essa vida eterna. Cristo ora, ele entrega a sua vida, ele faz a oração. Olha que exemplo de liderado. De líder, que diga, desculpa. De líder. Ele deu a sua vida pelos liderados. Não só que estava ali com ele, mas o que iam vir. Foi o sacrifício da cruz. Isso é um exemplo de amor. Um exemplo de compaixão. E o que eu achei interessante também é que no final do segundo parágrafo, ele diz assim: esse amor também leva a nos entregarmos diariamente em prol da salvação dos nossos irmãos. Não importa quem seja, nós entregarmos a nossa vida em prol da salvação dos nossos irmãos. Em que sentido? Em oração, em evangelização. Eu gosto de dar um exemplo bem claro de um amigo meu da UF. Ele começou o P1 comigo, na UFPB, e um dia chegaram para mim e perguntaram: tu é evangélico? Eu disse: sou. Graças a Deus eu sou. Aí disse: amém. E esse menino começou a me aperrear. Ele não me aperreava normal, não. Nivan, vamos beber? Nivan, vamos tomar uma? Nivan, bora, Nivan. E meu amigo era um aperreio constante. Nivan, vamos fazer isso? Nivan, vamos fazer aquilo? Nivan, vamos para a festa? Vamos para a balada? E eu disse, e eu fazia, mano, eu sou cristão, não faço isso. Mas uma coisa eu sei, eu vou orar por ti, para que Deus possa te alcançar, que o milagre da salvação te alcance. E ali, quando ele me chamava para alguma coisa, para ir, me aperreava, eu fazia, Jesus te ama. E eu também, viu? Eu estou orando por ti. E assim foi passando o tempo. E um dia eu troquei de turno, eu estava de manhã, fui para a noite, ele continuou de manhã, e passou muito tempo. E um dia eu estava na universidade, de noite tinha chegado, estacionado na moto, estava descendo, estava indo para a sala de aula.
E lá vem ele ao meu encontro. E ele fez assim, a paz do Senhor, Nilvan. Aí eu fui, tu tá tirando onda? A primeira coisa que veio na minha mente é isso, que ele fazia de tudo, assim, tem muita coisa que eu não vou falar, mas ele fazia. E eu fiz assim, tu tá tirando onda comigo? Ele fez, não, eu hoje sou crente, como tu. E aquilo, naquele momento eu parei, ele me deu, apareceu um abraço, no tempo podia se abraçar, né? Mas assim, não estava em pandemia. E eu parei assim, eu fiquei sem acreditar, ele sentou, ele disse, hoje eu sou cristão. E ele disse, e eu sei, Nilvan, que uma das grandes influências para hoje eu estar foi você. Eu sei que um dia você falou, ele disse, eu não me esqueço, quando eu tirava, ele falou assim, eu tirava onda com você, na linguagem dele, ele disse assim, e um dia você disse assim, eu vou orar por você para que o milagre da salvação te alcance. E eu orei, irmãos, eu orava, eu fazia, Jesus salva fulano, Jesus perdoa ele, salva. E hoje ele está na igreja, casou, é crente, a menina também é crente, e eles estão casados, teve até um filho, hoje eu não sei como ele está mais, acabou nessa pandemia, todo mundo se distanciando mais um pouco, mas isso é o quê? É a mensagem da cruz. É a mensagem que nós, como foi falado aqui, esse amor também leva a nos entregarmos diariamente em prol da salvação. Não importa quem, seja aquele que quer o nosso bem ou aquele que quer o nosso mal, aquele que tira a onda da nossa cara ou aquele que esteja perto de nós, ou aquele que a gente ama e aquele que a gente ama em pouco. Não, nós temos que se entregar como Cristo se entregou a sua vida. Nós, com esse amor, também leva a nos entregar diariamente em prol da salvação dos nossos irmãos. Seja ela como for, em oração, em ato ou em palavras, porque o milagre da salvação nós podemos ser expressado para a pessoa. Eu não preciso só falar, tá? Olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Jesus te ama. Não, a evangelização, quando nós se entregamos, pode ser pelo nosso testemunho, ou até mesmo começarmos a orar pelaquela pessoa, porque quando nós começamos a orar, o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar naquele coração, ali, e você vai estar fazendo ali, às vezes uma palavra só basta. Então, assim, são vários sentidos, mas nós não podemos deixar de que proclamarmos a mensagem da cruz. Amém? Posso falar, professora? Desculpa aí, viu? Não, fique à vontade, professor. É a Cruz e o Punhal. É um livro interessante. Eu já vi esse livro, Mateus, e é muito interessante. Tem lição bastante para nós sobre liderança. Amém. Podemos entrar agora no segundo tópico. Santifica-os na verdade, que tem como primeiro subtópico a tua palavra é a verdade. Então, assim, a gente tem que ter ciência que quando, por exemplo, um líder vai orar para os seus liderados, é muito importante pedir para que eles guardem a palavra. Porque justamente como diz o primeiro subtópico, a tua palavra é a verdade. A gente vê que quando Jesus ora, na oração sacerdotal, ele pede proteção, pede alegria, santificação, que a gente vai ver lá na frente, que é muito importante, união e amor. E ele estava orando para todos aqueles que cumprissem os requisitos básicos. Mas requisitos? Requisitos. Tinham que crer em Jesus, serem separados do mundo e guardarem a palavra. Vamos lá. É muito importante guardar a palavra. Porque, por exemplo, à medida que a gente estuda, se aprofunda na palavra de Deus, ela penetra no nosso coração e na nossa mente. Aí, o que acontece? Por consequência, nós cremos mais, temos mais sede pela palavra e nos afastamos do mundo e cada vez mais pertencemos a Deus. Então, tipo assim, se buscarmos mais a palavra, nos aproximamos de Deus e, por consequência, nos afastamos do mundo. E é muito importante a gente focar nisso de estudar mais a palavra, mas estudar mais com consciência, porque, por exemplo, temos que ter comprometimento. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, de ler um trecho, tá na igreja, a gente lê um capítulo, por exemplo, o da ressurreição de Lázaro. A morte de Lázaro, pronto, a morte de Lázaro. Pronto.
eu li lá na igreja. Só que quando você vai ler no seu devocional, em profundidade, tentar ler em espírito, você consegue ter uma percepção da palavra, você consegue ter uma profundidade maior da palavra. E se você lê a palavra de qualquer forma, ela não vai fazer nem cócegas na pele, mas se você lê ela em profundidade, ela vai penetrar no seu coração. Então, tipo assim, a gente tem que ter comprometimento, empenho, da mesma forma que a gente tenta se empenhar para orar todos os dias, e viver uma vida de oração, a gente também tem que buscar uma vida buscando na palavra. Uma vez eu estava conversando com o professor Anderson, que muitas vezes algumas pessoas elas são tendenciosas só à oração ou só à palavra, a leitura da palavra. Só que não pode, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Professor Nilvan, então, pode falar, professor. Uma coisa rápida que eu gostei do equilíbrio é que Paulo deixa isso bem claro. Pedro, na sua carta, deixa eu abrir aqui. Senhora, deixa eu me expressar aqui o versículo. Deixa eu abrir aqui. Você falou agora, eu lembrei. Peraí, eu não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro. Que diz assim, crescer na graça e no conhecimento. Pedro nos expressa isso, uma coisa bem interessante, que diz assim, é um equilíbrio. Crescer graça, que é a oração, né? Mas também o conhecimento. É um equilíbrio. Nem mais um, nem mais outro. É os dois no equilíbrio. Não, exatamente, porque assim, na oração você cresce em intimidade com Deus, mas na palavra você conhece mais a Deus, e é o que Ele espera de nós, o que Ele tem como missão para nós. Então, assim, na oração você busca intimidade, você busca um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, mas na palavra você aprende o que Deus espera de você, comportamentos e tudo. E um exemplo que eu quero deixar em Josué, capítulo 1, versículo 8, que fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então é exatamente isso. Na oração a gente busca intimidade, a gente busca um relacionamento com Deus, e na palavra a gente busca direcionamento, mudanças de pensamento. Onde a gente vai ser renovado, entendeu? Mudadas as posturas. Pode falar, Matheus. E é uma questão isso aí muito interessante, porque desde o pentecostalismo, desde a Rua Azusa, a gente abdicou de muitos costumes, sabe, na igreja. Eu lembro quando eu era criança, tinham muitas coisas assim, sensacionalistas na igreja, uns movimentos que não tem base bíblica, não tá na Bíblia, sabe? Foram coisas criadas pelo homem, interpretações errôneas da Bíblia. E é interessante a gente se apegar aos textos, assim, tentar entender mesmo, tentar desvendar aquilo ali, para não gerar uma falsa interpretação, né? Ou achismo, algo do tipo. E eu louvo a Deus que a nossa igreja, as igrejas pentecostais, a igreja Assembleia de Deus, a cada dia mais buscam esse entendimento, sabe? Buscam querer entender, igual o Jonas Madureira, querer engolir a palavra, sabe? Não entender, mas engolir, devorar a Bíblia, entender a Cristo. Não se chega a Cristo sem entender a palavra, né? Não se chega a Deus. Eu acho interessante que isso que o Matheus falou é interessante. Já que ele falou quando era mais novo, né? Quando ele é mais novo, ele era pregador de multidões, né? Deixar isso bem claro aqui para todos. Eu vi ele pregando assim, né? Bem pequenininho, assim, nos púlpitos. Mas o versículo está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como agora, como o dia da eternidade. Amém. Então,
qual o ensinamento que traz? Que, só para concluir o versículo, eu tinha esquecido se estava em 1º ou 2 Pedro. É o quê? Crescer na graça e conhecimento, um equilíbrio. Do quê? Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É o quê? É a oração, que, como falou, que traz a graça, né? Eu gosto de uma expressão de um pastor, que ele diz assim: o conhecimento é o capim e a graça é o melaço. Um conhecimento bem simples, eu gosto desse daí, eu nunca esqueci. Se você for dar o boi, o gado, né? O que for, o animal que come, só o capim ele come. Mas se você colocar o melaço no capim, que é tipo mel, trazendo para a linguagem de vocês, o boi come que ele se lambe. Para vocês entenderem. Aí eu gostei dessa que ele fez, que é o quê? É a graça e o conhecimento. O conhecimento é o capim e a graça é o melaço. Que juntando fica bom. O gado, as ovelhas, elas comem, elas se alimentam de uma forma extraordinária. Então, o quê? É a mesma coisa aos dois. Só o conhecimento sem a graça é seco. É ruim, é como o Mateus está fazendo. E só a graça, que só o melaço, enjoa. Tá entendendo? Também, mas quando junta os dois, é o feijão com arroz. Casa perfeito. Não é? Essa junção desses dois. Então, o que a gente pode crescer no quê? Do Salvador Jesus Cristo. E o interessante é a segunda parte, que é o que diz aqui. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, a glória pertence a ele. Ah, mas tenho um bom conhecimento, estudo bastante, sou teólogo, DDD, mestrado, doutorado. Ah, eu oro 24 horas por dia, todo dia de noite, madrugada, estou de joelho, meu joelho aqui. Ei, tá esquecendo do ensinamento de Cristo? A glória seja dada a Ele, não a mim. Eu não preciso me apresentar, falar o que eu estou. A glória é dele. Agora eu tenho que buscar a graça e o conhecimento para ser manifesto o quê? As boas novas de Cristo para Deus. Pode abrir o microfone e falar, Mateus. Isso aí, das duas lições. A gente volta para a oração aquela oração lá no templo, né? Do carinha que estava orando lá para todo mundo. Fariseu e o publicano. O cara estava lá intercedendo, né? Excomungando lá ele sozinho e o outro lá gritando, falando para aparecer. Isso. Isso não, o conhecimento e a graça ela não vem para nos apresentarmos, mas para que a gente enriqueça e se chegue mais para Deus. E cresça para que a gente possa proclamar as boas novas de uma forma correta. Amém? Desculpa aí, viu, professor? Não, pode ficar à vontade. Tem um outro exemplo que eu estava estudando essa semana, de que, por exemplo, a glória é sempre dada a Deus. A gente tem um exemplo de João Batista, quando ele estava... Jesus já tinha sido batizado, e ele estava em discussão, acho que era com alguns judeus, eu não lembro ao certo, e tentaram fazer com que ele fosse rivalizar ele com Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem. João, capítulo... Tu lembra, Rebeca? João, capítulo 3, a partir do 22. Aqui, João capítulo 3, capítulo 3, versículo 22, que fala sobre essa testemunho de João Batista. E eu quero ler aqui no versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, tipo assim, nesse momento, ele tem consciência de que o ministério que ele estava gerindo não era dele, era de Deus. Então, tudo era para a glória dele. E naquele momento não adiantava eles tentarem rivalizar, porque tudo pertencia ao mesmo Deus. O ministério dele e o ministério de Jesus. Então, como é que a gente vai rivalizar coisas que pertencem ao mesmo dono e que não pertencem a ele? É tudo para a glória de Deus e o ministério não era dele, sabe? Eu achei isso muito bonito, essa posição de humildade e reconhecimento de que tudo é para a glória de Deus. E é uma coisa interessante, Isabel, isso que você falou, né?
A lição que João traz para nós, né? Quiseram comparar ele com Cristo. Ele viveu na mesma época de Cristo, né? Nós vemos que ele podia ali se aproveitar. Ó, eu sou pregador. Hoje nós vemos muito isso, né? Eu sou pregador, então se eu prego, eu não posso orar, eu não posso ler a leitura, eu tenho que pregar. E se eu sou pregador, eu tenho que ter 1 hora de palavra, porque não é? Eu sou cantor, eu tenho que cantar depois das 8 horas no culto, porque antes das 8 horas não tem muita gente na igreja ainda, depois das 8 horas a igreja está lotada, né? Todo mundo vai me notar e me ver. E não é bem assim. Nós somos agraciados por Deus com os dons que Ele nos deu, mas que a glória e a honra é toda para Ele. Se a gente está cantando, é para glorificar o nome dele. Se estamos pregando, é para glorificar o nome dele. Se estamos ensinando, é para glorificar o nome dele. Que a honra e a glória seja dada toda a ele. Isso, Mateus. Farisaísmo. Verdade. Pronto, terminei, pessoal. E é exatamente isso, né? É você, porque você consegue chegar nesse ponto de que a glória é para ele, se antes você tiver consciência de que você é totalmente dependente dele, né? Porque se você não reconhece que você é totalmente dependente dele, você vai tentar começar a trazer a glória para si. Então a gente tem que reconhecer a nossa dependência para conseguir assumir que, tipo assim, a glória é para ele. E muita gente pode enxergar o mundo, pode enxergar assim, você ser dependente é uma fraqueza, mas ser dependente de Cristo é a maior virtude que nós podemos ter. O segundo subtópico fala que os livre do mal. No versículo 15, Cristo diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nesse ponto, ele já estava se referindo à sua igreja, porque ele intercede já sabendo dos desafios que viriam. Porque, por exemplo, quando você está no mundo, ele está andando com você, mas quando você começa a seguir a Cristo, as coisas do mundo não passam a não mais fazer sentido, o mundo perde seu sentido. E o mundo, ele não vai querer lhe aceitar porque vê que você é diferente. Eles não conseguem compreender o que tem de diferente de você, mas eles veem que você é diferente, que você vai contra o mundo. E uma coisa, o mundo, ele não odeia você pelo fato de ser você, mas ele odeia você pelo fato de Cristo estar em você. Eu achei isso, na lição fala, eu achei algo bem profundo. Porque, novamente, a gente tem que trazer, não, o mundo, ele nos odeia por causa de mim. Mas não é por causa de mim, é porque Cristo está em mim. Então, novamente, a gente tem que se colocar, tem que se abdicar sempre do eu, né? Aquele eucentrismo. Eucentrismo. Jesus clama, santifica os seus filhos na verdade. Por quê? Porque a santificação, vamos lá, a santificação é muito importante, porque o processo de santificação, ela nos aproxima de Deus. É no processo de santificação que, por consequência, a gente se afasta das influências do maligno. E é também durante o processo de santificação que a graça divina nos afasta do pecado, nos purifica e provoca mudanças. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a sala. Alguém sabe diferenciar graça e misericórdia? Porque se no processo de santificação a graça nos alcança, eu gostaria de saber pelos jovens se eles sabem diferenciar graça de misericórdia, porque é um erro bastante comum, é uma confusão bastante comum. Eu gostaria de forma simples, se alguém sabe, fique à vontade. Rebs, Felipe, Matheus. Bota quem não falou aí, quem não falou, hein? Não falou, a galera só mafiando a gente. Vocês não sabem, pessoal? Eu não sei. Sério, agora me pegou de jeito. Eu imaginei. E não julgo, não julgo. Vamos Mateus, lá. eu acho que o Mateus sabe, viu, Isabel? Se eu fosse arriscar, eu diria que graça não é uma coisa humana, sabe? É uma coisa além do humano, uma coisa cósmica, ela tá além. A misericórdia, eu posso ter misericórdia do irmão, do pastor Nilvan, eu posso ter misericórdia de você,
mas eu não posso ter uma graça por você. Graça na Bíblia é uma coisa imerecida, é algo que não tem um valor, sabe? Não é pagável. Misericórdia, eu posso ter misericórdia por ti, por mim, pelo meu cachorrinho, sabe? Vamos lá. Graça e misericórdia. De uma forma bem simples, eu sou muito grata do discipulado, porque me ensinaram de uma forma simples o que era graça e misericórdia, algo que na minha cabeça era algo muito complexo. Mas graça, de uma forma bem simples, é favor imerecido. É quando a gente recebe um favor, algo que a gente não merece. E misericórdia é perdão imerecido. Quando a gente é perdoado por algo que nós não merecemos, entendeu? Então é algo muito... Então, um é favor e o outro é graça. E guardem isso. Um é favor e o outro é perdão. Então, guardem isso no coração. Isso é muito... Sou muito grata aos professores Anderson e Jaqueline por me ensinarem isso. E eu decidi compartilhar com vocês hoje. Então, assim, o processo de santificação, ele inicia quando a gente começa a aceitar a Cristo. E também deve ser algo buscado incessantemente, porque é através dele, temos um novo nascimento, é através dele que começam as edificações do nosso eu. A gente deixa de ser aquele antigo eu e passa a ser um novo eu. E, por exemplo, vou contar um testemunho. Serei breve. Por exemplo, quando estava mais afastado dos caminhos do Senhor, todo mundo tem hábitos, tem atitudes que desagradam a Deus. Só que tinham atitudes que eu já tentava mudar por mim mesmo. Quantas vezes tentei e nunca consegui. Mas, quando comecei mais a buscar a presença de Deus, comecei a reconhecer a minha dependência, comecei a entregar a minha vida nas mãos de Deus, porque, tipo assim, quando a gente diz, cumpra a tua vontade na minha vida, já falei isso várias vezes. Para mim sempre foi algo muito forte, porque quando você fala isso, você tem que estar ciente de que você está abrindo mão de tudo que você planejou para você e vai aceitar a vontade de Deus. É algo muito forte, muito forte. Você não pode falar isso da boca para fora. Então, assim, por muitos anos eu demorei a abrir isso, a externalizar isso para Deus. Mas quando eu fiz, mudou tudo. Tudo. O meu relacionamento com ele passou a ser outro. Eu pedia para que Jesus ele me santificasse, começasse a trabalhar dentro de mim. E eu nem pedi especificamente para mudar aquelas atitudes. Ele, por si só, foi trazendo mudanças no meu comportamento. E quando eu fui ver, eu tinha deixado de fazer aquilo. Então, assim, todos os dias, constantemente, eu peço, Deus, continua me santificando, faz a tua obra em minha vida, completa a tua obra em minha vida, e me entregando nas mãos deles, porque é muito importante a gente se entregar nas mãos de Deus, né? Como um vaso na mão do rei. Porque Deus, ele concede o livre-arbítrio. Então, você tem que se entregar para ele. E quando você se entrega, é glória, bênção e aprendizado. Quer falar, irmão Nilvan? Assim, né? O que eu coloquei no comentário, eu acho que você é a mestra da nossa sala, né? Tem muitos ensinamentos para trazer para nós aí, profundos, né? Essa da santificação que você falou, é uma mudança de hábito, né? Nós vimos que, pelo tempo, nós temos esse ensinamento, às vezes, um pouco deturpado, eu posso assim dizer. E ser santo, meu Deus, era ser de outro mundo, não é? E ser santo é o que? Ser separada. O processo de santificação é um processo, como você falou assim, essa libertação. É aquilo que eu preciso melhorar, é aquilo que eu fazia que era errado. Seja ele. São coisas tão simples, às vezes, que tem na nossa vida, né? Que eu faço, mas assim, aí vem um processo de santificação. Cristo, né, pelo seu sacrifício, o Espírito Santo dentro de mim, e Deus nos ajudando, Deus ali nos céus, Jesus ajudando o Espírito Santo dentro de nós, e com a nossa força de vontade, tem essa também, né? Não é só eles três que vão agir, nós temos que fazer a nossa parte também. Entramos nesse processo de santificação. E é um processo que ele, aos poucos, ele vai nos moldando. Não é assim, Shazam,
mudei. Não, não é isso. Isso aí acontece em historinha de quadrinho, filme de desenho de super-herói e de imagem. Mas é o quê? É uma é um processo, que é um processo contínuo a qual a qual Deus nos concede a condição de que nessa continuidade, aos poucos nós vamos melhorando. Eu fazia isso, e aos poucos vai passando, vai melhorando, e eu não faço mais. É uma lição muito interessante para nós, amém? Entrou na nossa aula, nosso superintendente, nosso irmão Vilton, né? E a palavra está com ele. Eu sei que a professora hoje é Isabel, mas vamos deixar ele passar aí a palavra para o nosso irmão Vilton. Ô, irmão Vilton, abre o microfone, por favor. Eu acho que ele saiu da turma. Acho que ele apertou sem querer. Foi. Mas se ele entrar, Isabel, você vai continuar a lição? Se ele entrar, você dá uma parada e passa para ele aqui. Tá certo? Para ele dar falar alguma coisa aí na nossa aula. Tá certo? E também eu quero falar um ponto que é o seguinte: não vamos nos enganar que o processo de santificação é algo que acontece sem sofrimento, sem dor, sem você sentir nada. É algo que está acontecendo ali sozinho dentro de você, você está seguindo sua vida naturalmente. Não, não podemos nos enganar a respeito disso. O processo de santificação, como o próprio nome diz, é um processo. Deus, por exemplo, quando você pede sabedoria, ele não vai colocar sabedoria na sua mente. Ele vai lhe dar situações para você aplicar e treinar a sua sabedoria. Agora, quando você... E a mesma coisa acontece no processo de santificação. Por exemplo, eu preciso começar a amar mais o próximo. Deus não vai simplesmente colocar amar o próximo dentro de mim. Ele vai me colocar situações, me apresentar situações em que eu venha praticar isso. E muitas vezes é um processo doloroso. Mas aí a gente tem que continuar firme, por isso que tem que continuar perseverando na palavra, entendeu? E é muito importante. E não é só porque que dói que eu vou deixar de buscar isso. Entendeu? Eu estava, rapidamente, para a gente seguir para o próximo tópico, eu estava essa semana... perdão, pode falar. Amém, amém. Eu vi que o Matheus levantou a mão, depois ele fala, mas o irmão Vilton entrou novamente, ele teve algum problema técnico lá na hora, e como eu tinha dado a palavra a ele, a palavra está dada aí a ele para ele falar algo aí na nossa aula. Nosso superintendente. Eita. A paz do Senhor para todos. Nivan, você está me ouvindo? Graças a Deus. Estou feliz com vocês, viu? Quero agradecer ao Senhor pela vida de todos vocês. Cada aula que se passa, irmãos, eu vejo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, a evolução de vocês. É um negócio muito interessante isso, viu? Para quem está fazendo a escola dominical nesse período de pandemia, né? Então, eu me sinto muito alegre em ver você, professor Nilvan Filho, Joxan, professor Isabel, incentivando a mocidade, né, para participar da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, viu? Eu entrei aqui, eu estava fazendo um estudo aqui, observando aqui no meu notebook, e entrei aqui para desejar a vocês uma boa aula, um bom domingo, que o Senhor Jesus continue ajudando, abençoando, porque eu, como superintendente, primeiro dirigente da Escola Dominical pela misericórdia do Senhor, eu não podia ficar de fora. Então, só esse tempinho que eu tomei aqui para agradecer a Deus pela vida de vocês, viu? Jesus abençoe. Muito obrigado, professores. E a paz do Senhor para toda a mocidade. Amém, irmão Vilton. Se Amém. o senhor quiser continuar participando aí da nossa aula, sinta-se à vontade. A gente só desliga o microfone, porque quando a gente está falando, aí aparece a imagem principal na gravação. Aí outro fala, aparece. Aí a gente tem esse cuidado aí para ficar organizado. Por isso que a gente desligou o microfone para ele escutar. Tá certo, irmão Vilton? Mas seja bem-vindo. Sou o comandante aqui da sala. Amém. Pode falar, irmã Isabel. Eu estava essa semana, assim... Porque a gente busca santificação, a gente busca crescer na palavra. Isso cada um tem que fazer. Buscar isso internamente, para sempre evoluir na palavra e no seu relacionamento com Deus. E eu pedi uma coisa a Deus, e eu estava passando por uma semana muito atribulada.
E eu, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? E eu tinha esquecido. Aí eu, meu Deus, então é por isso que essa semana tá sendo assim. E tipo assim, era uma semana que tava sendo muito difícil, que tava machucando. E por um instante, no momento de dor e dificuldade, a gente pensa em desistir, mas a gente tem que sempre lembrar do objetivo maior e sempre perseverar, entendeu? Era esse relato que eu queria compartilhar. Voltando para a lição, Deus, ele, no processo de santificação, nós nos afastamos do mundo e nos aproximamos de Deus. E é nesse ponto que o mundo ele passa a perder o significado e não mais ter efeito sobre nós. O livro de apoio ele traz um exemplo muito interessante que eu achei, que é o exemplo da lareira. Imagina que você está numa cabana muito fria, escura, sozinho. E nessa cabana tem uma lareira. E você acende o fogo. E aquele fogo, ele te esquenta da cabeça aos pés. É como se fosse um abraço. E esse fogo é Deus, sabe? Ele, conforme você se aproxima dele, a escuridão, o frio daquele quarto, ele não mais te afeta. Você não vai ter medo do escuro, você não vai sentir o vento frio. Então é isso. Quanto mais você se aproxima daquele fogo, o mundo perde o efeito, perde o domínio sobre você. Eu achei esse exemplo muito bonito, muito profundo mesmo. E isso acontece no processo de santificação. Por isso que é importante buscarmos o processo de santificação. E veremos que a santificação é importante para a igreja, veremos lá na frente, que é porque através disso a igreja ela vai estar alinhada. A gente vai ver lá na frente como é que a igreja tem que ser um corpo, não um corpo físico, mas um corpo espiritual. Agora imagine esse corpo espiritual com pés de tamanhos diferentes, com mãos de tamanhos diferentes. Então, tipo assim, por isso que é importante você buscar santificação, a igreja buscar santificação, porque quando todos estão no processo de santificação alinhados com o mesmo objetivo, tudo funciona, tudo se interliga, tem harmonia. Então, com isso a gente também consegue ser uma unidade como Cristo desejava, entendeu? Próximo ponto, o terceiro subtópico. Para que todos sejam um, exatamente isso. Jesus, ele... desculpa, Matheus, pode falar. Só uma questãozinha nesse terceiro tópico, né? Odiados pelo mundo, como a ética, a decência, né? A moral do latim, a decência, fere os princípios do nosso próprio ego, da nossa própria carne. Para a gente servir a Deus é como se a gente tivesse, entre aspas, preso, sabe, a algo, preso a uma visão, sem liberdade. Para o mundo é uma coisa totalmente pedrificada, sabe, algo que está preso. Então, a ética, a decência cristã para o mundo é algo totalmente fora de liberdade, e a Bíblia nos ensina que não é isso. O nosso livre-arbítrio é estar com Cristo. A nossa liberdade é Cristo. O resto é dor e sofrimento, né? Segundo a Bíblia, a nossa verdade é Cristo, sabe? Não, com certeza, porque enquanto estamos no mundo, não percebemos que pelo mundo somos aprisionados, né? Isso, como fere a moral, né? Do mundo, do pessoal do mundo, o pensamento pecaminoso. Exatamente. Por isso que a gente já vai entrar isso no terceiro tópico, mas é por isso que nós somos odiados pelo mundo, porque nós vamos contra o mundo. E aí eles se sentem confrontados pela nossa postura, entendeu? Enquanto você, é que nem, por exemplo, uma pessoa que é cabeça dura, você tá ali, você age daquela forma, e alguém vem e fala assim, você tá errado. Aquela pessoa, inicialmente, ela vai se sentir confrontada, ela vai irritar, ela vai querer lutar contra o seu argumento, até que em algum momento da vida ela vai perceber, não era desse jeito, eu estava errado. E, tipo assim, esse tipo de confrontamento, eu creio que a igreja faz no mundo, ela provoca no mundo, né? Terceiro tópico fala, para que todos sejam um, exatamente o que a gente estava falando da unidade. Jesus, ele cita o próprio exemplo da Trindade, onde ele fala, onde Jesus, Deus e o Espírito Santo são um, e assim como a igreja deve ser um corpo. Então, do mesmo jeito que a gente serve a um Deus trino, que formam um, o Jesus, Deus e o Espírito Santo formam um, a igreja deve ser um. Embora seja composta por muitas pessoas, espiritualmente a igreja deve ser um corpo.
um corpo espiritual. Não vamos confundir com institucional, a igreja institucional. Exatamente aquele ponto que a gente falou do corpo que não está em sincronia, que é um corpo desproporcional. Por isso que é importante o processo de santificação, para que a gente esteja unidos, esteja alinhados, e nós conseguimos todos alinhados no mesmo objetivo espiritualmente, né? A lição, ela traz também esse ponto da união institucional relacional versus a espiritual, que é exatamente aquilo que a igreja ela deve ser unida espiritualmente, é algo muito mais profundo, muito mais profundo. E ele traz um ponto bem interessante, o autor da lição, que é formem um, não formem um, mas sejam um. E eu fiquei, meu Deus, qual é a diferença? Qual é a diferença disso? E eu gostaria de perguntar aos irmãos se alguém sabe dizer assim, o que o autor da lição estava querendo dizer em não formem um, mas sejam um. Alguém sabe? Essas indagações provocam pensamentos. E aí, Matheus? Filosofia, isso é o quê, hein? Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu recorri ao nosso querido dicionário. A professora Isabel traz umas perguntas, eu vou orar pela senhora, viu? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vamos lá. Formar é dar forma, fabricar. E ser é possuir identidade, particularidade ou capacidade de ser inerente. Inerente é o quê? Aquilo que não pode ser separado de você. Então, o ser é algo muito mais profundo do que formar. Eu posso classificar de uma forma em geral que o formar seria algo realmente mais no reino material, porque você constrói algo que você está ali fazendo. Mas o ser é algo mais do reino espiritual, porque é aquilo que faz parte da sua identidade, é algo muito mais profundo. Então, por isso que ele fala assim, sermos um e não formarmos um. Até porque se for formar, eu posso formar e depois eu posso destruir. E o ser um é algo muito mais eterno, mais profundo, mais espiritual. Amém. E entramos no nosso terceiro tópico, para que o mundo conheça que me enviaste. No versículo 27, vamos lá, do nosso texto bíblico, ele fala assim, Jesus declara, o 27 ele não está no texto bíblico, mas está só qualquer coisa, só olhar a Bíblia. Ele fala assim, para que o mundo conheça que me enviastes. Vamos lá. O primeiro subtópico, ele fala assim, odiados pelo mundo. A gente viu que quanto mais nos afastamos do mundo, nos aproximamos de Deus e o mundo nos odeia porque nós o confrontamos. Aí vem aquela coisa, ser odiado pelo mundo é um sinal de que estamos indo no caminho certo, mas devemos desejar ser odiados pelo mundo? É normal sermos aceitos pelo mundo? Aquelas indagações, né? Aí vamos lá. Se alguém quiser tentar responder, Matheus, você é um grande pensador, compartilhador aqui de comentários, fique à vontade também. Jackson. Eu não vou brigar com ninguém, né? Eu não vou estar no povo, ó, tem que aceitar Jesus, a gente vai morrer, cara, tu vai morrer. É pesado, mas eu acredito que a gente tem que seguir a paz com todos, seguir a paz, o que a Bíblia... Apesar de ser muito difícil, mas temos que seguir a paz. Com certeza, porque é o seguinte, o fato de, às vezes, sermos odiados pelo mundo é um sinal de que estamos indo no caminho certo porque estamos confrontando, e as pessoas não gostam de ser confrontadas, é a natureza humana não gostarmos de ser confrontados. Mas não devemos desejar desejarmos sermos odiados pelo mundo, porque o autor da lição, ele fala que traz um conformismo, mas eu fiquei pensando, mas por que conformismo? O que tem a ver o conformismo com desejarmos ser odiados? Mas é porque, quando a gente deseja ser odiado, a gente vai entrar em conformidade com aquela situação e o nosso objetivo passa a ser outro.
quando a gente deseja ser odiado, nosso objetivo é ser odiado pelo mundo, mas aí a gente perde todo o foco e a gente se concentra naquilo. Mas, ao contrário, sermos odiados pelo mundo é um sinal de que estamos no caminho certo, mas temos que ter ciência que a nossa missão é trazer a salvação para o mundo. Então, a nossa missão, ela se torna trazer a salvação para o mundo, mas temos ciência de que sermos odiados é um sinal, mas aquilo, nossa missão não se resolve aquilo, ela se resolve em trazer a salvação para o mundo. Então, quando a gente entra nessa onda de tentar de desejarmos ser odiados pelo mundo, não, e quanto mais o mundo nos odeia, nos critica e manda pedra, significa que eu estou no caminho certo e Jesus é comigo. Entendeu? Então, vamos ter paciência. Vamos, irmão Joxan, irmão Mateus. Acho que eu não sei quem levantou primeiro, mas vai o irmão Mateus. Rapidão, só no dicionário aqui no Aurélio, a definição de diferente é aquele que apresenta algum aspecto novo ou desconhecido, que sofreu alteração, mudado, modificado, sabe? Isso é muito interessante, porque nós somos diferentes do mundo. Joxan? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Joia. É importante ter esse cuidado do ser odiado pelo mundo. E volta a falar um pouco do que o Mateus falou da moral ali. Que é o seguinte, e volta também a falar um pouco da liberdade que o povo vamos dizer assim, as pessoas do mundo entendem que não temos liberdade. Mas se formos olhar à luz da Bíblia, vamos entender que quem está no pecado só consegue pecar, ou seja, ele é escravo do pecado, ele não tem liberdade. A partir do momento que Jesus Cristo entra, através do Espírito Santo, em nossa vida, ele nos dá a possibilidade de rejeitar o pecado. Então, a partir desse momento, somos libertos por Cristo, através do Espírito Santo dele, que nos limpa de todo o pecado, nos purifica e nos santifica na nossa caminhada. Então, chegando na parte da moral, o que quero dizer é que, a partir do momento que começamos a ver isso e começamos a rejeitar coisas que para o mundo parece normal, porque eles estão escravizados naquela atitude, conseguimos ver que, para eles, estamos fazendo algo que assim, é um absurdo para eles, né? Então, quando eles começam a analisar e eles começam a observar, assim, mas por que Joxan não está fazendo isso? Isso é normal para a gente? É normal para quem está escravizado, mas quem está liberto pelo Espírito Santo de Cristo, podemos ter essa liberdade de escolher, de não fazer. E chegamos ao ponto de que o porquê somos odiados. Não somos odiados e nem devemos ser porque brigamos com o vizinho. Não somos odiados e nem devemos ser porque batemos boca com aquele que é incrédulo. Não, não dessa forma. A Bíblia ela é clara e ela mostra que somos odiados. Por quê? Porque andamos na contramão do mundo. Se o mundo acha que é correto fornicar e etc. as coisas, enfim, etc. os exemplos aí que podemos citar, andamos em contra isso. E a nossa própria atitude do nosso dia a dia faz com que aqueles que praticam aquele pecado e são escravos daquilo olhem para a gente e falem assim, não vou andar com o Joxan, não vou andar com Isabel, nem com o Nilvan, não, nem com o Mateus, porque ele é santinho demais, ele é corretinho demais. Mas devemos entender que o princípio está lá no início, que somos libertos através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, através do Espírito Santo, e por isso hoje somos libertos para não mais praticar o pecado. Às vezes caímos, às vezes erramos, sim, mas hoje somos libertos e quem não é liberto acaba que anda em contramão conosco e por isso eles não nos odeiam. Então, só essa palhinha aí para dizer que temos cuidado para dizer assim, temos que ser odiados pelo mundo. Não devemos ser odiados porque provocamos, eu vou brigar ali com o irmão, não. Mas é porque é algo natural de quem é escravo do pecado não compreender a liberdade que há em Cristo Jesus. Esse é o meu pensamento. Não, com certeza. De forma resumida, que o ódio que o mundo tem por nós
não é pelos... não é por brigas e por coisas, é pelo confrontamento que as nossas atitudes, que o nosso comportamento, que o nosso novo eu provoca no mundo. Eu já devido à hora, eu vou passar de uma forma um pouco mais corrida o tópico 3. Romanos 12, 2. Um pouco sobre a missão da igreja. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, assim, ele já começa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento concedido pela palavra de Deus, pelo processo de santificação, porque o mundo ele vai passar a perder o seu sentido, o seu significado, e a partir disso, quando não mais nos tornamos dominados pelo mundo, presenciamos a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, e ela é boa, perfeita e agradável. Vamos, Matheus, pode falar. Vai sair? Tá bom, tudo certo. Já sair daqui a pouco, beleza? Eu só desligar, vou ficar aqui até onde der. Já vou... Tá bem, eu já tô encerrando já, vou tentar aqui, já se aproxima da hora. Então, assim, nesses versículos, a gente é convocado a nos inquietarmos com a situação do mundo e mudarmos o nosso comportamento e os nossos pensamentos para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. E a nossa missão como igreja é, com voz profética, chamar o povo para arrependimento. A gente não pode somente receber essa palavra e guardar para si, tipo assim, você salve, tá tudo bem, só eu. Não, nossa missão como igreja é propagar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, por si só, ela cumpre a missão dela, alcançar vidas e a transformar. Só que a gente tem que espalhar essa palavra. Então, a palavra de Deus, ela faz basicamente todo o trabalho. A gente tem que levar elas para as pessoas. E isso é a nossa missão. Por isso que essa mensagem ela precisa ser propagada para que ocorra. Primeiramente, ela deve ser manifestada também no nosso modo de viver. Eu não posso simplesmente levar a palavra se não vivo a palavra. É algo que eu falo muito com alguns jovens, é que a Bíblia, ela não é só um livro a ser lido, ela é um manual de vida. Então, assim, a gente tem que viver a Bíblia, a gente tem que viver a palavra. É algo muito profundo, muito mais além de ler. Você tem que internalizar aquilo e ela tem que resplandecer nas suas atitudes. E um grande exemplo disso é que você pode, a igreja pode dar testemunho, você pode dar o testemunho até sem as palavras, sem o abrir da boca. E a gente tem um exemplo disso de Eliseu, quando ele estava andando por Sunem. A gente viu isso na lição passada, que a sunamita, ela não havia falado não tinha conversado com Eliseu, ela só ouvia-o passar na frente da casa dela. Mas ela percebeu o diferencial de Deus na vida dela. Ela viu Cristo nele. E é isso que a gente tem que desejar também, que as pessoas vejam Cristo na gente, porque o nosso maior testemunho vem das nossas atitudes. E a gente percebe que acho que é uma forma mais impactante de você, é uma forma muito forte de você evangelizar, através das suas atitudes. Porque, por exemplo, quando um cristão, uma pessoa do mundo, um ímpio, peca, ele comete um erro, o pessoal vai criticar 10%. Mas quando é um cristão que comete o erro, 100% de rejeição em cima daquela pessoa. Ela é muito mais apontada, exatamente porque elas observam as nossas atitudes, elas vivem nos analisando, às vezes até de certa forma buscando erros na gente para poder nos confrontar, mas aí a gente tem que usar isso a nosso favor, o fato delas nos observarem para a gente dar testemunho, entendeu? E a gente pode influenciar muito a partir disso. Se alguém quiser falar, fique à vontade também. Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, é exatamente dessa parte do testemunho. Nós somos árvores. Temos que dar fruto. Se não damos frutos, não sabemos que tipo de árvore somos. Então, gente, a gente tem que tentar dar bons frutos, porque a gente somos árvores boas. E se a gente ainda não é árvore boa, a gente tem que buscar sermos árvores boas. Mas a nossa missão é dar fruto. O terceiro subtópico fala, a obra continua, João 15, 16.
Não me acolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, novamente, ele fala sobre o fruto, a importância da igreja frutificar. Uma igreja que junta no processo de santificação, num corpo espiritual, ela dá bons frutos. Então, a gente tem que buscar isso como igreja, dar bons frutos. Jesus nos deixou a grande missão de continuar com a obra para que todos creiam. Devemos anunciar as boas novas. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Marcos 16, 15. E temos um chamado. Então, a igreja tem um chamado e a gente deve aceitá-lo. A igreja não fala assim, por exemplo, a Isabel participa aqui da Assembleia de Deus de Geisel, aí 20% dos irmãos evangelizam, e eu vou ficar aqui na minha porque a igreja já está evangelizando. Não. Eu sou parte da igreja, eu tenho que cumprir a minha missão. Não é só porque algumas pessoas da igreja fazem que eu, como integrante daquela igreja instituição, não preciso fazer a minha parte. Eu tenho que cumprir a minha parte. Esse chamado, ele é para a igreja como um corpo espiritual, mas também é para nós individualmente. Então, Deus, se você tem dúvida qual é o seu chamado, Deus concedeu um chamado universal para todos que o seguem, e a gente não pode negá-lo, a gente tem que aceitar, porque faz parte da nossa missão. E é uma coisa que eu disse nas primeiras lições que eu comecei a dar aula, é que, assim, temos que ser cristãos ativos. O problema, hoje em dia, é que é muito cristão passivo. Ele vai para a igreja, vai para os cultos, e a sua vida só se resume a isso, a culto. Aí, ora no culto, lê a palavra no culto, aí não, às vezes não busca, e muitas vezes a gente, por exemplo, até a oração, pessoas que trabalham no ministério de oração, isso é um cristão ativo, você pensa, mas a pessoa está ali de joelho, mas ela está intercedendo, então, tipo assim, então você tem várias formas de você se tornar um cristão ativo, e é isso que a gente tem que despertar cada vez mais, tanto como os mais velhos, como os jovens, principalmente, porque é o futuro. Então, assim, vamos despertar, jovens. Temos que ser cristãos ativos. Parece um pouco clichê, mas é a necessidade. É a necessidade. Amém? Por aqui eu encerro a lição. Passo para o nosso irmão Nilvan, ou para o nosso irmão Nilvan. Fico feliz em ver desenvolver a lição aí pela Isabel. Como uma vez eu falei, todo início nós começamos, vamos se aperfeiçoando e nós vamos chegando lá. É o que você falou do processo de santificação, um processo, tudo na vida. Eu quero ser um pregador, como você falou, né? Eu quero ser, mas assim, é um processo. A mesma coisa é o ensino. É um processo de crescimento, a qual nós vamos desenvolvendo, vamos chegando lá. Eu gosto de usar uma expressão, dizer que ninguém nasce sabendo andar. Eu não vi nenhuma criança sabendo, já nasceu, sai da barriga da mãe, já começa a andar. É um processo de engatilhando, andando, para chegar lá. Esse é um processo que Deus possa te abençoar mais e mais por essa aula enriquecedora que nos trouxe hoje, com grandes lições. Amém? Próxima lição, lição número 12, estará com o nosso professor Joxan, Miss Heine. Nós vamos estar aqui dando suporte. Vamos usar esses professores para que eles possam desenvolver. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão na sala, a todos os alunos. Deus possa abençoar o nosso irmão Wilton, superintendente da nossa escola. Deus possa abençoar mais e mais. E como hoje ele está, eu passo a palavra para ele fazer o encerramento da nossa aula. Amém, Nilvan. Graças a Deus, né, por mais uma aula maravilhosa, por mais um domingo que o Senhor tem nos concedido. Essa lição é uma lição muito importante. Lição número 11, a oração sacerdotal, né? E eu tenho observado, irmãos, que nós temos que fazer a diferença. Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? E Jesus, no capítulo 17 de João, verso 9, na lição, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Há uma diferença muito grande aí, viu? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Nós temos que ser luz e dar exemplo. Agradeço a Deus mais uma vez pela vida de todos os alunos que estão assistindo, viu, Nilvan?
continue com esse trabalho, que o Senhor Jesus tenha abençoado vocês. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus. Querido Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã por cada professor, vice-professor, os teus servos, essa mocidade, Deus, que tem cooperado na tua obra. Eu quero te pedir por cada jovem, Jesus, nesta manhã, tem misericórdia, estenda as tuas mãos. Quero aproveitar também e te pedir que o Senhor repreenda este mal sobre a vida de cada um dos teus jovens, sobre a vida da tua igreja que está na face da terra. Meu Deus, eu quero te pedir nesta hora uma bênção especial para Nilvan Filho, Joxan e Isabel, que eles três venham continuar dando exemplo, e cada um dos jovens que estão assistindo também, Senhor, abençoa a aula da mocidade, todo jovem, que apresente nesta hora o nosso querido pastor presidente José Carlos de Lima, nosso pastor Natanael Francisco, juntamente com o irmão Ramos, a superintendência da escola dominical, os nossos coordenadores. Tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, desde agora e para sempre, todos jovens de junto comigo, amém. Amém. Que Deus Amém. abençoe. Termina. Amém.